Olá, eu sou Leonardo Cases e o tema dessa videoaula é a indústria das fake news, fabricação, distribuição e financiamento. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nos últimos 3 anos trabalhando com combate à desinformação e o que a gente sabe sobre isso até agora. Ao longo dessa videoaula, eu vou dar alguns exemplos de reportagens que eu fiz e editei no Jornal o Globo e também trabalhos de outros veículos de imprensa. Alguns dos fenômenos que eu vou descrever já foram identificados também por pesquisadores da comunicação, da ciência da computação e da antropologia, que vêm trabalhando com esse tema da desinformação. Como vocês devem ter visto em outros módulos desse curso, quando a gente fala de fake news, a gente não está falando só de notícias falsas. A gente está falando de um conteúdo que pode ser enganoso, ele pode ser uma imagem tirada de contexto e até o humor pode ser usado para atacar adversários, por exemplo. O objetivo quase sempre é criar representações sobre adversários e com o objetivo de distorcer o debate público nas esferas online e offline. Dito isso, quando a gente fala de uma indústria de fake news, a gente está falando de 3 esferas: a fabricação, a distribuição e o financiamento. Mas é muito importante que vocês entendam que não há muros separando essas esferas. Elas se afetam o tempo todo e é isso que eu vou tentar mostrar ao longo aqui dessa videoaula. Principalmente a fabricação e a distribuição, porque os meios que participam desses processos, eles são muitas vezes comuns e muitas vezes a resposta que você tem na distribuição afeta a fabricação e vice-versa. Isso a gente vai ver mais à frente. O pontapé inicial para a fabricação de fake news costuma ser a identificação de um alvo. Esse alvo pode ser um político, pode ser um grupo, como por exemplo homossexuais, ou pode ser um assunto, como por exemplo a vacinação obrigatória. Uma vez que esse alvo é definido, como é que isso acontece? Em geral, essa definição ela ocorre dentro de grupos no WhatsApp e no Telegram. O Telegram vem sendo bastante usado por grupos que espalham desinformação porque ele não tem uma série de limitações que o WhatsApp foi criando, como limites de encaminhamento e número de participantes no grupo. Então, por isso que cada vez mais a gente tem observado uma utilização maior do Telegram. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o ministro do STF, Alexandre de Moraes, barrou a indicação do delegado Alexandre Ramagem para comandar a Polícia Federal. Ramagem tinha sido indicado pelo presidente Jair Bolsonaro e tinha uma relação bastante próxima com os filhos do presidente, Flávio, Eduardo e Carlos. O que aconteceu? Logo após a decisão do Moraes, os grupos de WhatsApp e do Telegram de apoio, os grupos de militantes bolsonaristas, foram inundados de cards, imagens, textos e outros conteúdos que associavam o Alexandre de Moraes ao João Dória, governador de São Paulo, que é adversário do presidente, ao deputado federal Aécio Neves, também do PSDB, e até ao PCC, a facção criminosa paulista. Então, assim, o que você tem nesse momento um ministro do STF toma uma decisão contrária ao presidente e a reação da militância é tentar difamar esse ministro de alguma maneira e aí começa a associar ele a várias coisas. Nesses grupos também foram apontadas quais eram as hashtags que deveriam ser subidas no Twitter com ataques ao STF e ao ministro Alexandre de Moraes. Para se ter uma ideia do alcance desses grupos, apenas um deles no Telegram tem mais de 30 mil membros. Em geral, quem comanda, quem organiza essas conversas desses grupos são administradores, mas eles se escondem em números de telefone desconhecidos. Eles não mostram exatamente a sua cara, a gente já fez investigações sobre isso, e em geral não tem um nome associado e você não consegue identificar quem são os administradores desses grupos. Esses grupos funcionam também como espaços de testes, para medir a adesão e a reação da militância a certas mensagens. É como uma espécie de modulação de tom em tempo real. Você joga lá, por exemplo, no caso do Alexandre de Moraes, você joga um card. Se você vê que a militância reagiu positivamente, significa que aquele conteúdo está pronto para ser distribuído nas redes. Uma vez que o alvo foi definido e o tom também já foi ajustado dentro desses grupos, o conteúdo está pronto para ser distribuído. Mas a produção desse conteúdo não é centralizada, pelo contrário, ela é descentralizada. O importante é, os grupos dão a linha geral e depois aquilo vai sendo produzido, de forma totalmente autônoma, seja por militantes pagos ou, militantes orgânicos. A gente vai entrar nessa discussão um pouco mais para frente. Mas o mais importante é entender que, quando se trata dessa indústria de fake news, não há uma organização, nem um comando central que precisa aprovar os conteúdos. Ninguém aprova os memes que a militância distribui, por exemplo. É importante fazer uma outra ressalva sobre essa relação entre militantes pagos e a militância orgânica.
eu vou falar disso mais para frente quando eu abordar o financiamento, mas o que é importante ressaltar desde já é que o que acontece muitas vezes é um mix entre as duas coisas. Você tem tanto gente que é paga para produzir conteúdo, quanto gente que produz conteúdo por conta própria, porque se identifica com as pautas, enfim, de um grupo político e atua. E uma coisa vai reforçando a outra. O importante é que todas tenham o mesmo tom e que essas mensagens mantenham uma coerência. Outro ponto importante nessa etapa de fabricação são as declarações de lideranças públicas. Quando, por exemplo, um político dá uma entrevista na TV ou faz uma live, por exemplo, e dá uma declaração bombástica, rapidamente aquele conteúdo é transformado em vídeos, cards, artigos que são publicados em sites. Isso também é distribuído, em geral, em primeiro lugar nesses grupos, até para testar também a reação da militância a essas mensagens. Então, assim, acho que é importante ressaltar que a militância, esses grupos são espaços de teste não só dos conteúdos produzidos pelos militantes, mas também das próprias declarações de lideranças públicas, que usam esses espaços para também medir o seu tom nas suas aparições públicas. Para a gente encerrar esse primeiro ponto sobre fabricação das fake news, é importante a gente dividir os conteúdos em dois tipos. Você tem os conteúdos que, digamos, são nativos das redes, né? Como cards, memes, que são conteúdos pensados para serem distribuídos nas redes sociais. E você tem sites informativos, né, que se apresentam como fontes de informação, que publicam, por exemplo, artigos ou reportagens, né, textos, digamos, disfarçados de reportagem sobre determinados assuntos. Não há nenhum tipo de choque entre eles, não há contradição entre eles. Pelo contrário, de novo, voltando ao tema da coerência, o importante é que eles se reforcem. Até porque, por exemplo, uma página no Facebook de apoio a um político, ela pode, num momento, compartilhar um meme, e em outro momento ela vai compartilhar o link para um artigo publicado num site alinhado à sua visão política. O que é importante aqui é que todas essas mensagens atuem para reforçar representações sobre adversários, posições do grupo e percepções sobre a realidade. O mesmo modo coordenado, mas não necessariamente centralizado, que eu comentei sobre a fabricação, também acontece na distribuição. Páginas e perfis no Facebook, no Instagram, têm o papel de impulsionar esses conteúdos. Então, por exemplo, quando a gente teve o caso do ministro Alexandre de Moraes, quando deputados bolsonaristas compartilham aquela hashtag nos seus perfis no Twitter, eles ajudam a fazer com que isso ganhe tração e ganhe força junto à militância. Então, esses líderes eles têm o papel de impulsionar esses conteúdos para que a militância, digamos, vai fazer o volume. Mas é preciso que você tenha esses perfis de grande alcance para fazer com que aquilo ganhe tração e ganhe força. Além de ajudar esses conteúdos a ganharem tração nas redes sociais, né, ajudar esses conteúdos a viralizarem, as lideranças públicas de um grupo político têm o papel também de legitimar o conteúdo. Porque quando, por exemplo, uma liderança compartilha aquela mensagem, ela chancela aquela mensagem e isso instiga os militantes e, digamos, estimula eles a compartilharem também. Isso é um ponto bastante importante. Por exemplo, mais de uma vez, os filhos do presidente Jair Bolsonaro e até o próprio presidente já compartilhou uma lista de sites onde as pessoas deveriam se informar sobre o governo. Não à toa, todos esses sites eram páginas alinhadas politicamente e que se dedicam, em, digamos, 99% do tempo a defender as pautas e as posições do governo. Então, o objetivo é você realmente ajudar não só a impulsionar mensagens, mas impulsionar páginas e perfis e sites que são alinhados, né? Esse é o papel que as lideranças ocupam nesse processo. Na esfera da distribuição, muito se fala sobre o uso de robôs, por exemplo, para impulsionar conteúdos, né? E aí a gente tem uma coisa que eu acho que é uma distinção que é importante, e aí você tem até a própria militância se apropria disso, quando eles começam a subir hashtag eu não sou robô, na mesma lógica do eu não recebi nada para estar aqui, ou eu vim de graça, que também é uma mensagem que é muito comum nas manifestações de rua. O que a gente, analisando a operação da indústria de fake news, o que a gente observa é um imbricamento entre as duas coisas. Existe a militância orgânica e existe a automatização. As duas coisas andam juntas. Isso é muito importante. Não há exclusão entre uma e outra. Por quê? A própria lógica das redes sociais, né, que é uma lógica algorítmica, ele trabalha com o algoritmo, ele privilegia o conteúdo que viraliza. O que é isso? Quanto mais engajamento um conteúdo gera,
curtidas, compartilhamentos, comentários, né? São as métricas mais assim, principais de engajamento. Quanto mais um conteúdo tem engajamento, maior a visibilidade que ele vai ter dentro da rede social. Qual é a lógica disso para a plataforma? Eu vou privilegiar os conteúdos que estão gerando mais interesse para garantir que o usuário fique mais tempo dentro da minha plataforma. Essa é a lógica, é por isso que as plataformas desenvolveram os algoritmos dessas maneiras, é nisso que elas estão pensando. Como isso é apropriado pela indústria das fake news? Quando você automatiza, você consegue, por exemplo, fazer com que uma hashtag chegue mais rápido aos trending topics do Twitter, para dar um exemplo. E aí, isso vai ajudar, inclusive serve de estímulo para a militância orgânica continuar naquele movimento, porque a pessoa olha para, por exemplo, os trending topics e vê que aquilo que ela também sente, aquilo que ela compartilha, está sendo compartilhado por milhares de outras pessoas. E aí, sendo reais ou não, isso não importa, porque o importante é o efeito que isso tem para o indivíduo que está acompanhando. Da mesma forma, isso também funciona como uma espécie de distorção do debate público, porque você começa a dar muito peso para certas posições que talvez na realidade, dentro da sociedade, elas não tenham tanto peso assim. O que acontece é um ciclo. Quanto mais engajamento uma mensagem tem, mais visibilidade ela tem e mais engajamento ela vai ter. Então é isso que a gente chama de um ciclo de viralização. Por isso que é tão importante que os perfis maiores puxem os perfis menores. E esse é um fenômeno que a gente observa muito nas redes de desinformação. Você tem perfis grandes que estão sempre recomendando perfis pequenos, porque a interação entre eles e a interação entre os usuários deles, e usuários engajando com o maior número de perfis, é o que vai fazer com que você garanta que aquela mensagem tenha, digamos, um maior alcance. Como é que isso acontece? Já foi observado. No YouTube, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, a gente mostrou isso numa reportagem recente, já recebeu uma série de youtubers com canais, na época, pequenos, com 30 mil inscritos. Depois que eles tiveram uma visita com o Bolsonaro e gravaram vídeos com o presidente, eles viram disparar o número de inscritos nos canais. Então olha como é que a autoridade pública funciona como um legitimador e impulsionador dos conteúdos, de produtores de conteúdo alinhados a eles nas redes sociais. Em 2013, o vereador Carlos Bolsonaro conheceu e recomendou a página Bolsonaro Zoeiro no Facebook. Essa página era tocada por José Matheus Salles Gomes, um jovem de 20 e poucos anos da Grande Fortaleza, que fazia outra coisa da vida e tinha achado divertido criar essa página chamada Bolsonaro Zoeiro. No ano seguinte, o José Matheus foi contratado pelo Carlos para trabalhar como assessor do vereador Carlos, na Câmara do Rio de Janeiro. E a partir daí, a página Bolsonaro Zoeiro começou a mirar principalmente ataques contra adversários do presidente. Na época era então o presidente Dilma Rousseff, o deputado federal João Willis, e por conta dessas mensagens que passaram a ser divulgadas pela página, o perfil chegou a ser suspenso 2 vezes pelo Facebook. Hoje, o José Matheus trabalha no Palácio do Planalto com um salário de R$13 mil mais auxílios. Outro exemplo parecido é do Tércio Arnaud Tomás, que também era um jovem de Campina Grande, no interior da Paraíba, que tinha uma página chamada Bolsonaro Opressor. A família Bolsonaro, enfim, ficou sabendo dessa página, começou a compartilhar, e em abril de 2017, ele foi contratado para trabalhar no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro e se mudou da Paraíba para o Rio de Janeiro, onde ele morou num apartamento na Barra da Tijuca, alugado pelo próprio Jair Bolsonaro. Em outubro daquele ano, ele passa a trabalhar no gabinete do Carlos, na Câmara dos Vereadores do Rio, mas continua acompanhando o Jair nas suas viagens. Inclusive, isso algo foi mostrado, porque durante a campanha eleitoral, ele recebia como assessor na Câmara dos Vereadores, mas trabalhava mesmo, era assessorando acompanhando o Jair Bolsonaro nas viagens. O que acontece? O Tércio, ele é um dos principais assessores, hoje também está lotado no Palácio do Planalto, com um salário de R$13 mil, ele é assessor especial da presidência, tem apartamento funcional em Brasília, e ele é responsável por uma das páginas e perfis que foi derrubada recentemente pelo Facebook, numa grande operação contra redes de desinformação. Essa ação do Facebook derrubou um conjunto de 88 páginas, perfis e um grupo que atuava no Facebook e no Instagram espalhando desinformação. O que a investigação sobre essa rede revelou? Que essas páginas, esse conjunto todo era alimentado por assessores lotados nos gabinetes do Flávio, do Eduardo e do Carlos Bolsonaro e de 2 deputados estaduais bolsonaristas do Rio de Janeiro. Então, ilustra muito bem esse fenômeno que eu estou falando. Em geral, são pessoas que começam como militantes, que não são pagos, em determinado momento eles são recrutados por políticos e são empregados em seus gabinetes e passam a atuar alimentando redes de desinformação. Então, ou seja, o que você tem, na verdade, são redes de desinformação alimentadas com dinheiro público.
Outra forma de financiamento dessa indústria de fake news são as próprias ferramentas de monetização oferecidas pelas plataformas, como o Google, que é basicamente publicidade online, é disso que se trata. O Intercept Brasil mostrou em 2019 que o próprio Google deu consultoria em 2016 para blogs de direita, ensinando eles a como aumentarem seus ganhos com publicidade na internet, o que basicamente significou radicalizar os ataques contra o então presidente Dilma Rousseff. Esse formato de anúncio é conhecido como mídia programática. Como é que funciona? Um site, por exemplo, coloca um banner do AdSense, que é a plataforma administrada pelo Google, no seu site, e ele vai ser remunerado a partir das impressões e dos cliques que aquele banner tiver, enfim, e algumas outras métricas, mas em linhas gerais é assim que funciona. Logo, quanto mais acesso ele tiver, maior dinheiro ele vai receber. É a mesma lógica que vale, por exemplo, nos vídeos do YouTube. Elas obedecem esse mesmo princípio. Como é que isso acontece? Como é que isso funciona, né? Um anunciante ele contrata uma agência que produz um conteúdo que, em geral, subcontrata uma outra agência para fazer a distribuição desses anúncios através dessas plataformas de mídia programática. Esses anúncios são eles aparecem para as pessoas a partir do seu próprio comportamento de navegação. Então, assim, é muito customizado. O anunciante define, eu quero atingir mulheres na faixa dos 40 anos que têm interesses em cozinha. Então aí ele vai oferecer produtos para esse grupo. E aí em todos os sites e canais do YouTube, né, você pode determinar que vão aparecer. Então assim, é uma ferramenta de propaganda muito poderosa, utilizada por basicamente assim, governos, estatais, empresas privadas, empresas grandes, empresas pequenas. Todo mundo usa hoje em dia essas plataformas e isso se tornou uma fonte muito importante de monetização e de uma fonte de renda para essas redes de desinformação. O Google oferece modos das empresas, dos anunciantes em geral, bloquearem sites que eles não querem. Tipo, por exemplo, não vou anunciar em site de pornografia ou sites relacionados a atividades ilegais, que já são, eles chamam, no jargão, são desmonetizados. No entanto, na prática, o que a gente observa é que esses canais, como desinformação é um conceito muito complicado às vezes de ser definido, o próprio fake news tem suas dificuldades, os canais que espalham desinformação, eles conseguem sim se manter monetizados por muito tempo, apesar de todas as pressões mais recentes que têm acontecido contra isso, né? Sleeping Giants, vocês devem já ter acompanhado alguma coisa sobre isso. As pressões sobre os anunciantes e dos anunciantes em cima das plataformas para não monetizarem mais esses tipos de conteúdo. Mas isso é muito difícil. Na prática, o que acontece é que a gente tem já dados, estimativas que apontam, por exemplo, um trabalho da consultoria Quest, que canais no YouTube de apoio ao presidente Jair Bolsonaro tem canal que chega a faturar R$150 mil por mês só com mídia programática, ou seja, só com anúncios que são veiculados nos seus vídeos. Então, o que a gente observa é que a mídia programática tem sim um papel fundamental no financiamento da fábrica de fake news. Porque esses conteúdos de fake news, em geral, são conteúdos que, por serem muito emocionais, eles têm o objetivo de gerar esses estímulos, gerar reações nas pessoas e gerar engajamento, eles alcançam muita visibilidade e isso potencializa os ganhos que esses produtores de conteúdo têm e tornam, digamos, a desinformação um negócio bastante lucrativo. Então, só pra gente acabar, eu acho que isso é mais um exemplo que mostra aquilo que eu já falei em alguns momentos ao longo dessa videoaula, que é a importância de você ter um ecossistema forte. As redes de desinformação, elas só são, digamos, eficientes, elas só conseguem realmente ter efeito numa quantidade grande de pessoas porque elas atuam enquanto rede, como um ecossistema, onde vários atores interagem entre si, o maior vai puxando o menor, são dezenas, centenas de produtores de conteúdo produzindo conteúdo alinhado a uma determinada visão, construindo representações sobre adversários, definindo alvos e reforçando certas posições. É por isso que ela consegue ganhar tanta força, porque a gente retorna àquele princípio da viralização que eu falei antes, que quanto mais engajamento, mais visibilidade, quanto mais visibilidade, mais engajamento. E como a gente acabou de falar na questão do financiamento, isso significa também mais dinheiro, porque mais visibilidade atrai mais impressões e cliques para os anúncios que são veiculados nessas plataformas. Então, digamos assim, para tentar fechar, a gente não dá para se tratar do fenômeno de uma fábrica de fake news sem entender essas três esferas em conjunto, porque uma alimenta a outra. A fabricação, a distribuição e o financiamento, eles estão todos interligados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Para algumas pessoas pode ter sido muito inicial, para outras não. Eu tentei dar uma geral mesmo e chamar a atenção para o caráter sistêmico, que a gente não vai entender esse fenômeno das fake news, da fábrica de fake news, se a gente não tiver um olhar para o todo, para o conjunto. Bom, é isso. Muito obrigado e até a próxima.